Bom dia, está começando o primeiro Talking Show Físio para Todos e o tema de hoje vai ser a interação do paciente com o terapeuta. Temos uma convidada muito especial, que é a Luciana Giovana, ela que é fisioterapeuta, formada em 2012 na Universidade Estadual de Goiás, pós-graduada em fisioterapia esportiva, com mestrado na UFG sobre empatia junto à cura no tratamento de pacientes com câncer. Ela tem especialização na relação interpessoal do paciente com o terapeuta e atualmente é professora da PUC nos cursos de Fisiologia do Exercício, Fisiologia Humana e Esportiva. Ela possui 3 clínicas particulares, sendo uma voltada para a recuperação de pacientes que venceram câncer e 2 voltadas para a recuperação de lesões de atletas. Bom dia, Luciana! Bom dia a todos que estão nos assistindo agora. E eu queria agradecer, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema e eu espero que eu ajude. Nós vamos dar início, então, ao nosso quadro de perguntas que foram feitas pela produção e também perguntas feitas pelos internautas. Todas as perguntas são relacionadas à interação do paciente com o fisioterapeuta. E a primeira delas são: quais são as características que são fundamentais para que a interação entre o fisioterapeuta e o paciente seja plena e mais satisfatória possível? A gente quer saber um pouquinho mais sobre essas características técnicas mesmo, sobre a sua formação, a sua prática em termos técnicos e como você aplica esses recursos no tratamento com o seu paciente. Bom, em primeiro lugar, o fisioterapeuta ele tem que ter uma boa comunicação interpessoal com o paciente. O que seria isso? Quando o paciente ele chega na sua clínica ou na sua sala, no consultório, você tem que receber ele de maneira com que ele se sinta acolhido, no lugar. E ouvi-lo, prestar atenção no que ele tem a dizer. E, em segundo, a comunicação não verbal, que seria quando a primeira visualização que o paciente tem de você, que seria o recebimento do paciente, no consultório. Se você é um fisioterapeuta que está com a cara fechada quando recebe o paciente, olha para baixo, não presta atenção no que ele está falando, com certeza o paciente ele vai ter algum tipo de desconfiança e acaba que isso vai trazer algum prejuízo ou em relação ao tratamento, do paciente. Com certeza, muito importante. E também atender o paciente sem pressa, porque eu sei que nós, fisioterapeutas, temos muitos pacientes para atender em um dia só, às vezes é muito corrido, mas cada paciente você tem que dar a devida importância para cada paciente. Então, sempre escutar o que ele tem a dizer, olhar no olho dele e responder as perguntas que ele tem. Assim, eu acho que o tratamento, você vai conseguir fazer o diagnóstico e ter um tratamento da melhor forma possível, com o seu paciente correspondendo o que você quer dele, e de maneira recíproca. Com certeza, é isso que você falou, tudo muito verdade, muito importante nesse primeiro momento, principalmente, Aqui vamos para a segunda pergunta que foi feita pelo internauta, que ele perguntou o seguinte: quais são as bases no relacionamento interpessoal do fisioterapeuta com o paciente? Bom, primeiro, o fisioterapeuta ele tem que ter conhecimento. Conhecimento que eu digo é quando o paciente chega lá com algum tipo de patologia ou algum diagnóstico, você tem que ter conhecimento daquilo, saber o que ele está falando, sobre o que ele está falando, conhecimento da anatomia e da patologia, da doença que ele tem. Porque até mesmo durante o tratamento, o paciente ele vai te fazer perguntas e você tem que saber responder para ele, da forma correta e da melhor forma possível, para que ele entenda tudo que está sendo dito para ele. É importante também, quando você fazer o plano de tratamento do paciente, você explicar direitinho a forma como vai ser feito esse tratamento, para que o paciente esteja ciente,
do que ele tem que fazer e do que você vai fazer com ele durante o tratamento. Com certeza. A próxima pergunta que fizeram foi: quais as dificuldades que são encontradas na relação interpessoal do fisioterapeuta e paciente? Bom, a principal dificuldade que a gente encontra durante essa relação, né, com o paciente é a desconfiança do paciente, porque muitas vezes, não são todos, mas muitas vezes o paciente ele chega para você na sua clínica, ele veio de outros profissionais da saúde que talvez o trataram de forma inadequada ou não é sempre, isso às vezes pode acontecer. Não deram total atenção ou o paciente não se identificou com aquele profissional, então ele chega em você querendo que você acolha ele, né? Que você trate ele bem, escute o que ele tem a dizer, muitas vezes a outra pessoa não escutou, né? E acho que esse é o principal ponto, né? Que é a desconfiança, que acaba atrapalhando. A próxima pergunta que fizeram foi: qual o olhar do paciente em relação à interação interpessoal com o fisioterapeuta? Bom, o paciente, ele vai te procurar, né? Vai procurar um profissional da saúde quando ele precisa, ele tem algum problema, né? Que ele não consegue resolver sozinho. Então, ele vê nós, profissionais da saúde, fisioterapeutas, como fisioterapeuta, ele vê como se fosse algum nível superior, né? Tipo, uma hierarquia. Se eu não consigo tratar o que eu tenho, eu vou procurar uma pessoa da saúde que vai me ajudar. Então, o paciente ele chega lá no seu consultório pensando assim: ela vai resolver todos os meus problemas em relação a essa patologia, ou talvez alguma dor que eu esteja sentindo, né? E é isso. Muito bom. E agora a gente tem mais uma pergunta aqui para você, que foi: qual o olhar do fisioterapeuta em relação à interação interpessoal com o paciente? Bom, normalmente o fisioterapeuta, ele tem preocupações relacionadas ao caso clínico do paciente, né? Que seria a patologia que ele tem, para poder já tratar e diagnosticar. E muitas vezes não é assim. A gente tem que lembrar que nós somos pessoas, então o paciente ele vai chegar lá para você, muitas vezes debilitado, até ele quer conversar para poder falar melhor sobre o que ele está sentindo. Você não tem que ficar focado só nessa relação da patologia dele, vamos tratar, vamos fazer isso, isso e isso vai dar certo. Não, você tem que escutar ele, entender o que ele está sentindo também, porque pode auxiliar, né, no tratamento, quando você for fazer o tratamento desse paciente. Com certeza, é muito importante essa parte. O cuidado, né, com o paciente, o que ele tem a te dizer é bem importante mesmo. E agora nós temos Temos que atender o paciente com carinho, escutar bem, estar focado no que ele tem a dizer, sempre, independente dessa hierarquia que o paciente mesmo coloca na cabeça que a gente vai ajudar eles, nos superiores, não. A gente tem que tratá-lo com respeito, para que ocorra essa reciprocidade, né? Assim, o paciente, ele vai chegar lá com mais confiança, vai conseguir se distrair mais durante o tratamento e os resultados vão ser melhor. E já o paciente, ele tem que procurar o profissional da saúde com a mente aberta, né? Porque muitas vezes tem os tratamentos que ele precisa fazer, e ele tem que pensar que o profissional da saúde vai ajudar ele, mas ele também tem que se ajudar. Não adianta o profissional ir lá, dar o tratamento para ele e ele continuar fazendo de forma errada as coisas que provocaram que ele tivesse aquele tipo de patologia ou alguma dor, se ele não se ajuda. Então, acho que é um tratamento, né? É um tratamento recíproco. O paciente tem que fazer sua parte e nós, fisioterapeutas, a nossa.
Com certeza, eu acho que tudo isso que você falou foi muito importante e muito esclarecedor também. É, eu acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre essa relação e essa interação do paciente com o fisioterapeuta, eu acho que ficou tudo muito bem esclarecido. Queria agradecer você por Eu responder todas tenho, essas perguntas. eu, eu tenho uma frase aqui de um paciente, né, que eu gostaria de falar para o público e explicar ela um pouquinho, porque eu acho que pode ajudar também nesse tema que a gente está falando. Aqui ele fala assim, o paciente, ele estava... Eu vou ler a frase dele e vocês vão perceber, né, a reação dele. Tem que ter conhecimento, mas tem que conversar, ouvir, dar atenção. Não adianta ser muito bom na teoria se não sabe nem conversar com o paciente e dar a atenção que ele precisa aqui. Esse é um relato de um paciente que estava indignado, né, com a forma que ele foi tratado por algum tipo de profissional. Então, é isso. O que eu disse é realmente importante. A forma de tratar o paciente durante essa anamnese vai influenciar em todo o tratamento depois. Bom, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada. Com certeza, Luciana, foi ótima a sua participação. A gente fica muito agradecido. E se você quiser agradecer a alguém que te assistiu, em especial, fica à vontade para falar esse momento seu. Bom, eu gostaria de agradecer, né, ao nosso mais ilustríssimo professor, Eduardo Afonso, que vai assistir esse vídeo. E obrigada a todos por terem assistido.